Bom, gente, nós vamos começando aqui. Aí, conforme o pessoal for entrando aí, a gente vai aceitando aqui, porque é bem complicado ficar aqui dando aula e ficar esperando o povo entrar e aceitando. É ruim isso aqui, mas enfim. Bom, gente, só para vocês se organizarem, nós estamos na apostila 6. Nós começamos romantismo, aula passada. Eu tinha mandado vocês fazerem um módulo de arcadismo épico, que era o 30. E hoje nós estamos fazendo o módulo 31 e 32, que é o contexto histórico do romantismo e as características principais, tá bom? Então, a aula passada a gente apresentou o romantismo, a gente estava falando das características do romantismo e do contexto histórico, né? Bom, o que eu falei para vocês? Que o romantismo nasceu na Europa, né? Falei das cronologias, falei que é a primeira metade do século XIX, e eu estava explicando para vocês que o romantismo está intimamente ligado à ideia de Revolução Francesa, né? Deixa eu aceitar aqui, gente, quem falta. Revolução Francesa e Revolução Industrial. Por que essas duas revoluções? Porque elas são chamadas de revoluções burguesas. O romantismo, gente, é o estilo de arte que nasce para a burguesia. Qual é o estilo de arte anterior ao romantismo? É o classicismo, o neoclassicismo, o barroco, o classicismo. Essas escolas, gente, são escolas que nasceram e floresceram quando a nobreza estava no poder, né? Então, quem é que entende classicismo, barroco? É a nobreza, é o clero, é gente que estudava. O burguês, gente, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha cultura, né? O burguês era o rico, foi ficando rico, mas não tinha aquela cultura, aquela educação erudita da nobreza ou do clero, né? Então, agora, no século XIX, a burguesia, com as revoluções burguesas, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, principalmente, ela sobe ao poder. A monarquia, ela praticamente cai, né? Acaba simbolicamente a mudança dos... a Revolução Francesa, quando o povo toma o poder. Vocês já estudaram isso, estudam isso, sabe que do povo lá, na verdade, quem ficou foi a parte rica do povo, endinheirada. E aí esse burguês começa a querer ocupar o lugar da nobreza, querer, né, enfim, ter cultura. Então o burguês agora vai ao teatro, o burguês passa a ler, consumir o jornal, no jornal vinham os folhetins, que eram as novelas da época. Então a burguesia, gente, ela começa a se instruir e faz parte desse passatempo, dessa instrução da burguesia, ler. Só que não adianta eu colocar para a burguesia, que é esse rico, classe média, média alta, rico, que agora é que começou, né, a ocupar esse lugar mais alto aí da pirâmide social. Não adianta eu colocar para ele, por exemplo, classicismo. Vou dar um exemplo fácil para você entender o que eu estou falando. Presta atenção aí, quem está acordado e anotando aí. Siga meu raciocínio. É... Você tem lá o dono do mercado. O cara abriu o mercado, ficou rico, ele compra o jornal, tá? Para saber das notícias, para, né, se informar. Dentro do jornal vinha vamos dizer assim, uma parte lá, um caderno chamado folhetim, tá? Que era o capítulo da novela. A mulher desse burguês, ela não trabalha, ela fica em casa, ela é rica, ela tem empregado, marido que trabalha. Naquele tempo, a mulher, quando casava com alguém rico, não trabalhava.
Então, o que que ela faz? Ela ocupa o tempo dela tocando piano, bordando, aprendendo a cantar para as festas e lendo. Então, a leitura passa a ser um passatempo, um entretenimento, tá bom? Que vinha no jornal. O marido comprava o jornal, vinha lá o capítulo da novela e quem lia era a esposa dele. Não adianta eu colocar nesse capítulo, nesse jornal, um capítulo lá, uma parte dos Lusíadas. Por quê? Porque essa burguesa ela vai ler isso, não vai entender nada. E ela não vai ler porque ela é obrigada, porque ela vai fazer vestibular. Não, ela vai ler por entretenimento, por diversão, para passar o tempo dela. Então ela não quer ler, ela quer ler o que ela, uma coisa gostosa. Ela quer ler uma coisa de entretenimento e não uma coisa difícil que ela não entenda. E esse burguês não tinha instrução para entender os Lusíadas, como não temos até hoje. Quem é que sabe ler os Lusíadas? Quem faz, né, curso, sei lá, de letras e olhe lá, entendeu? Então, gente, eu quero que você entenda que nasce uma arte para essa burguesia. Você vai falar assim, ah, então uma arte mais fácil. Muito entre aspas, porque fácil e difícil não é parâmetro. Fácil para você, difícil para uma criança, difícil para você, fácil para um professor. Então, não é muita palavra correta. Mas se você comparar com a arte clássica, realmente o romantismo é mais fácil. Por quê? Porque não tem aquela necessidade de raiz greco-romana, erudita, mitológica, clássica. Então, ler romantismo, teoricamente, é muito mais compreensível por uma classe média, média alta, do que classicismo. Tá claro, gente? Além dessas revoluções burguesas, então, aí a Revolução Francesa, Industrial, que colocam a burguesia no poder, e essa burguesia é um novo público, e você vai ter essa arte para esse novo público, e essa arte chama romantismo, tá bom, gente? Que já nasce, vocês estão vendo, para ser contra o classicismo, para ser diferente de classicismo, né? No Brasil, nós vamos estar passando pela independência. Veja aí as datas, né? O romantismo começa em 1822 e a independência no Brasil foi em 1836. Olha aqui, ó. Brasil, 1836, a independência foi em 22, né? Então, é muito importante isso, gente. Você saber que o romantismo acontece um logo depois que o Brasil fique independente. Por quê? Porque nós vamos se tornar nacionalistas. Agora tem sentido falar em história do Brasil, geografia do Brasil, arte brasileira, cultura brasileira. Então, esses nomes todos, com brasileira na frente, nascem a partir da independência. Antes disso não tinha sentido. Por quê? Porque a gente não era um país, a gente era colônia de Portugal. Então agora você vai começar a criar essa ideia de nação, de pátria, de país. Agora eu sou um país, agora eu tenho independência, agora eu tenho meu rei, eu tenho minhas leis, eu tenho, né? Então você começa a falar em arte brasileira e muito vai estar ligado a essa ideia ao índio. Aqui na nossa primeira grande corrente nacionalista é o indianismo, que a gente já tinha falado lá no arcadismo épico, quando aparecem os índios no Uruguai, lá no Caramuru. Então o romantismo aqui, gente, está muito associado a essa transição para o Brasil independente, a esse primeiro momento do Brasil independente. Então tem que decorar, isso não tem jeito, tem que saber. Romantismo aqui no Brasil está ligado à independência, ao nacionalismo, a criar a ideia de a consciência de pátria, de nação. Tá bom, gente? Tudo bem com esse contexto? Bom, vamos para as características românticas. A primeira grande característica romântica, gente, é a que diferencia do classicismo é o subjetivismo, é a emoção, é o sentimento. O romântico, a base do romantismo, gente, é a expressão de sentimento. Isso é um problema para quem não lê, porque quase todos os estilos vão tratar na poesia lírica de sentimentos. Então, por exemplo, eu acabei de falar que o romantismo vai ser oposto ao classicismo. Mas o que o Camões mais fala na poesia dele? Quem prestou atenção, quem estudou aí, quem leu, a poesia lírica camoniana fala de amor.
Aí o aluno lê um poema do Camões e fala, ah, é romântico. Não é, é clássico. Nós não estamos falando de tema, nós estamos falando de estilo. Então, na sua cabeça, você precisa separar duas coisas, tá? O que são os temas e o que é estilo. Tema, natureza é um tema. A gente acabou de falar, por exemplo, que no arcadismo se fala muito de natureza. E no romantismo é outro grande tema. Só que o estilo arcade, o estilo neoclássico, fala de natureza de um jeito lá convencional, florzinha, passarinha, belinha, borboleta. O estilo romântico vai falar de um jeito nacional, é uma natureza mais nacionalista. Tem hora que vai ser uma natureza mais mórbida, mais byroniana, tem hora que vai ser uma natureza mais ligada à ideia de liberdade. Então, gente, você tem que primeiro entender isso, que tema é uma coisa, estilo é outra. Então, falar de amor, todo mundo falou. Classicismo falou, barroco falou, neoclassicismo falou, trovadorismo, todo mundo falou de amor. Nós estamos falando de estilo. O estilo romântico, a base dele é a expressão de sentimentos, é subjetivismo. Ele coloca o sentimento acima da razão. Então, na hora que ele vai falar de amor, ele não quer falar de uma forma assim racional, como no classicismo se falava. Você pega um poema de amor do Camões, ele vai seguir às vezes toda uma lógica. Ele vai partir lá, por exemplo, de uma filosofia platônica para falar de amor. Ele vai tentar seguir um raciocínio. O poema clássico ele tem que estar, né, embasado em equilíbrio, harmonia, clareza. O romântico vai falar de amor de um jeito totalmente descabelado, que a gente chama, né, exagerado. Ele não tá, ele deixa de se preocupar um pouco com, entre aspas, com regras, com modelos, com disciplina. O importante para ele é a expressão de sentimentos. Aliás, o romantismo, essa é a passagem, a diferença da arte mesmo nesse momento. Antigamente, até o neoclassicismo, o mais importante era seguir os modelos. A partir de agora, a noção de arte muda, é expressar sentimento. Se eu estou seguindo um modelo, se eu não estou, se aí tem equilíbrio, clareza, não tem também. Se é soneto, se não é, esse autor, esse poeta, esse artista, o importante para ele é expressar o sentimento. Então, realmente vai haver uma quebra. Essa é a principal característica do romantismo em relação ao classicismo e às escolas clássicas. Para eu expressar sentimento, fazer esse subjetivismo, eu vou ter maior liberdade. Liberdade, escrever mais ou menos como eu quero. Gente, essa palavra eu não posso aplicar para quem? Para classicismo. Classicismo é regra, modelo. Quando eu estou tentando expressar meus sentimentos com mais força, com mais intensidade, eu vou ter que quebrar, romper com as regras clássicas. E aí você vai ter as duas grandes bases do romantismo. A expressão de sentimento e a liberdade para poder expressar sentimento. Ou ao contrário, tendo liberdade, rompendo com o classicismo, você pode expressar de forma mais livre o seu sentimento. Então, na prática, seria o seguinte: até antes do romantismo, só tinha poesia na literatura. Agora vai ter o romance, a prosa, que são os folhetins, as novelas românticas. Por que antes era só poesia e agora tem prosa? Porque você quebrou com o modelo que impunha só poesia. Antes do romantismo, qual era o estilo, a forma mais utilizada na poesia lírica? Soneto. Os poetas românticos não gostam muito de soneto, até fazem, mas não é o principal deles. O romantismo vai quebrar com aquela ideia de lírico, épico, dramático um pouquinho, vai começar a misturar isso. É lírico, é épico, tanto faz. Então veja que quando eu começo a perceber que eu estou rompendo com esses modelos, é poesia ou é prosa? Não sei, mistura um pouquinho aí. É soneto, não é? Tanto faz. Mas isso não quero saber. Quando você começa a romper com modelos para aumentar a subjetividade, para expressar sentimento, você está caminhando mais para o modelo romântico e se distanciando do modelo clássico. Tá bom, gente? Então, na nossa cabeça tem que fazer assim, ó. Classicismo, romantismo. São escolas um pouco inimigas, tá? Seria mais ou menos essa ideia. A gente viu isso lá naquela linha literária no começo do ano.
Bom, aqui algumas características românticas que, gente, quem não sabe vai ter problema para analisar poesia, né? Então, é importante que vocês tenham essa noçãozinha, tá? Como eu vou expressar sentimento, quem digamos, a pessoa mais importante nesse processo? É o eu que está falando. Esse eu aí não sou eu, Márcio, é eu, o eu do texto, o eu lírico, o eu lá, ou o personagem. O que vale no romantismo é a expressão de sentimentos desse eu. A gente fala em individualismo, egocentrismo, egoísmo, egotismo. Ego, em grego, sou eu. Então, tudo gira em torno do eu. Tá? Eu sou o centro do universo. É o meu sentimento que é o mais importante. Esse sentimento pode ser nacionalista, pode ser de amor, pode ser de, sei lá, até de morte. Nós vamos ver que é um grande sentimento ligado ao romantismo, o tédio, o descontentamento com a vida. Pode ser um sentimento de liberdade. Não interessa. Expressão de sentimento. Tudo gira em torno do quê? Da função emotiva. Vocês já aprenderam isso. A função emotiva da linguagem é quando o eu está expressando os seus sentimentos. Então, gente, aí você vai estar sempre com muita exclamação, né? Muito travessão, muito hipérbole, muita metáfora. Você vai usar a linguagem conotativa, que são as figuras de linguagem. A linguagem predominante do romantismo é a metáfora. O romantismo você vai ler um livro romântico lá, Senhora, Iracema, você vai ver que o tempo todo são metáforas, metáforas, comparações, hipérboles. Isso é da literatura, né, gente? Não é só do romantismo. Usar a figura de linguagem é da literatura, como um todo. Só que no romantismo, por ser função emotiva, por ser expressão de sentimentos, vai ter mais. Né? Quanto mais você usar o sentimento, mais romântico, melhor. Então vai ter muita metáfora, porque a metáfora é a linguagem dos sentimentos. A linguagem conotativa é a linguagem dos sentimentos. Né? Então, quem já leu aí algum livro romântico, ou tentou ler um Senhora, ou Iracema, são os melhores exemplos. Aí são os livros do Alencar. Não que não tenha, mas pode ler qualquer um, pode ler Escravizaura. Você vai ver lá no começo hora que ele descreve a Isaura, né? As descrições românticas são muito famosas pela quantidade de adjetivos, de metáforas, de hipérboles, de comparações. Quem já leu Iracema, né, tiver que ler aí, vai ver. Então, é muito importante você prestar atenção nessa linguagem romântica. Muitas vezes os vestibulares colocam lá um trechinho de um livro e pergunta qual é o estilo. E você tem que saber que é romantismo porque está lá cheio de adjetivo, de comparação, de metáfora. Gente, aí tem que ler, viu? Aí eu vou deixar para vocês lerem nos exercícios. Lá vai ter o comecinho de Iracema, lá vai ter um trecho de Senhora, e vocês vão ver a quantidade, tem que prestar atenção nisso, né? Para aprender o estilo, tem que prestar atenção na linguagem daquele estilo. O estilo romântico é esse carregado de comparações e metáforas, né? O romântico, gente, o nome romântico na filosofia significa um sonhador. Nas filosofias românticas são aquelas que estão fora da realidade. Né? Então, é muito comum o romântico ele viver mais no sonho, por causa do sentimento dele que é tão importante. Ele cria um desacordo com a vida real. O romântico ele é um idealista, é um sonhador. Né? Então, ele idealiza lá o amor dele, ele até entra em conflito com a realidade por causa desse sonho, dessa fantasia, dessa imaginação. Então, o romântico é o cara que vive sonhando. É o cara que vive no mundo da lua, é o cara que vai sofrer muito. Por quê? Porque ele idealiza, porque ele... Então ele tem lá, por exemplo, acho que o caso mais fácil de entender romantismo é quando a pessoa está apaixonada. Então ele vai sonhar, né, com aquele amor eterno, vai fantasiar, vai... E o que acontece? Na realidade não é assim. Então, geralmente, esse romântico vai sofrer muito. Tem livros e livros onde os personagens morrem por amor no romantismo, né? Por quê? Porque não conseguem aceitar a separação, não conseguem aceitar a realidade. Tá? Então, no romantismo é muito idealismo. Romântico não gosta da realidade, então ele foge. Então, a gente fala em escapismo, evasão. É o cara que vive no mundo do sonho.
Então, a realidade, ela não é igual no sonho. Então, existe esse conflito, esse choque. Então, o romantismo prefere, às vezes, se isolar, o romântico prefere se isolar e viver no mundo da fantasia, no mundo da imaginação. Viver fora da realidade, porque, como você já entendeu, a realidade não condiz com o seu sonho. Outro grande tema romântico, eu já antecipei para vocês aí, o nacionalismo. Falar da natureza brasileira. Na verdade, lá na Europa eles vão falar lá dos cavaleiros medievais, da natureza deles, da história deles, e aqui no Brasil nós vamos falar da nossa. Né? O nacionalismo, cada lugar vai ter as suas particularidades. Então, Portugal vai exaltar lá a sua história, a Idade Média, os cavaleiros medievais. Aqui no Brasil nós vamos voltar para onde para exaltar nossa origem, nossas raízes? No índio. Então, lá na Europa, a gente chama medievalismo, porque na origem dos países da Europa, nós temos lá a Idade Média, os cavaleiros medievais, que são os heróis. Isso é um pouco idealizado também, né? Mas, enfim, a literatura torna o cavaleiro medieval o herói. Então, lá os heróis são aqueles, né, cavaleiros bravos, corajosos, valentes, que vão lutar pelo cristianismo contra os árabes, não têm medo de morrer, ou vão para as guerras em nome do rei. Tá? Isso é o cavaleiro medieval. Lá isso chama romance histórico. Tem muito na Europa. Tá bom? Por quê? Porque é a forma que você vai ter de exaltar o seu país. Muitas vezes também é através da sua natureza. Então, além da história, você também exalta o seu país através, falando que sua natureza é a mais bonita de todas, descrevendo a sua natureza como aquele lugar lindo, né? Aqui no Brasil, gente, o nosso nacionalismo é muito feito através do índio, quando você vai para essa vertente mais histórica. Por quê? Porque é o índio que estava aqui quando o Brasil foi descoberto. O índio que representa as nossas origens, né? As nossas raízes. Então a gente chama de indianismo. A gente já viu isso lá no arcadismo. O arcadismo já é, né, essa transição, o arcadismo épico, que já tem essa transição para o indianismo. E aqui, quando a gente fala da nossa natureza, é aquela coisa exuberante, rios, florestas, matas, coqueiro, palmeira, mar, né? Então essa natureza tropical que a gente chama é canção do exílio, né, gente? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Palmeira e sabiá, lá, dois símbolos bem nativos, bem brasileiros. E quando você faz essa relação entre Europa e Brasil, se lá o herói deles é o cavaleiro medieval, aqui no Brasil nós vamos meio que transformar o índio no nosso herói. Então o índio é mais ou menos igual a um cavaleiro medieval. Ele é forte, corajoso, bravo, guerreiro. Tá? O índio se torna assim um nosso herói em alguns livros, como no Guarani, como Iracema, Birajara, em alguns poemas do Gonçalves Dias, Juca Pirama. Então o índio acaba se tornando um pouco a figura que foi escolhida aqui no romantismo para simbolizar o nosso país. E claro, quem vai simbolizar o nosso país é um herói. Gente, não esqueça isso. Tá? Você esqueceu isso, você vai ter problemas. Isso aqui é um quadro romântico. Nós temos alguns pintores românticos famosos aqui no Brasil. Tá? Por exemplo, Pedro Américo, Vitor Meirelles. Aí, a Primeira Missa é um quadro que tem essa temática, né, do descobrimento. Olha lá, os índios em volta do padre rezando a missa, tem a ver com as nossas origens. Né? O Último Tamoio, olha lá, o índio morto, a temática indianista. Esse quadro aqui também, ó, eu coloquei de capa Moema, né? Praticamente um quadro que representa aí uma Índia, né, que morreu, então nacionalismo. Tudo bem, gente? Outras características, na verdade, são mais temas românticos, além do índio, vocês acabaram de ver aqui até quadros, né, que mostram índios, descobrimento, colonização, essa parte histórica. Nós vamos ter uma vertente romântica que vai mais para o tédio, para a morte, para a solidão. Isso aí vai ter uma poesia que vai falar disso, a poesia byroniana. Depois nós vamos ver com mais calma. A poesia que vai ter essa vertente aí mais da morte, do tédio, uma coisa mais de horror, né? Vamos ter a temática ligada à república, ao abolicionismo. Nós vamos ter três grandes temáticas do romantismo.
A nacionalista, essa ligada ao tédio e à morte, e depois na poesia também o liberalismo, que tem a vertente republicana, abolicionista, que fala de progresso. Então, se você pegar o início do romantismo, é mais forte o indianismo. Depois, no meio do romantismo, no auge do romantismo, a morte, o tédio. E já na transição para o realismo, os temas liberais, república, abolição, né? E na prosa, gente, tem tudo misturado. Na prosa tem hora que é o índio, nacionalismo, tem hora que é o regionalismo, para falar da natureza, dos tipos regionais, da cultura brasileira, tem hora muita história de amor, né? As pessoas até confundem romantismo com amor. Para muita gente, sinônimo de romantismo é amor. Aliás, isso, gente, acontece direto. Aluno que não estuda, que não está prestando atenção nos temas, nas características, para ele, sempre que aparecer amor em qualquer poema, ele vai para o romantismo. Parece lá um poema do Camões, falando de amor, ele bota romântico, sendo que o cara é clássico, é o oposto do romantismo. Quantos mil os alunos falam assim, então Romeu e Julieta é romântico. Não, Romeu e Julieta é clássico, Shakespeare é clássico. É o oposto disso que nós estamos falando. A temática lá é amor. Eles morrem por amor, é uma tragédia. A tragédia é um modelo de peça clássico. Nós estamos falando de romantismo. Mas parece. Não, não parece. Acabei de falar que amor é um tema e que tema tem em todos os estilos. Tá? Uma tragédia muito bem escrita, a pessoa pode morrer por amor. Ninguém falou que isso é romântico. Romântico é o estilo, é o adjetivo, é o jeito que escreve, as descrições, as metáforas. Os personagens, às vezes, são, né, muito exagerados. Lá nós temos toda uma questão de uma regra clássica no desenvolvimento da peça. Tá? Então tem que tomar cuidado para não confundir, viu, gente? Aí as pessoas acham que qualquer coisa que fala de amor é romântico, e vocês estão vendo que não é verdade. Aqui no Brasil nós vamos ter 3 gerações de poesia. Então aí, para quem nunca viu as 3, a primeira é indianista ou nacionalista, a segunda é a byroniana, também chamada de mal do século ultrarromântico, e a terceira é a condoreirista. Tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer um módulo que falava aqui de teoria romântica, então anotem aí. Vocês vão entregar de tarefa, aquele que é obrigatório fazer para entregar, módulo 31 e 32. Tá bom? Eu vou começar agora o romantismo luso, que já é 33, 34. Esses aqui não vou mandar fazer hoje. Tá? Então anotem aí para fazer o 31 e o 32, que são as características românticas. Mas eu já vou começar o romantismo português, tá? Que é inclusive, acho que é outro capítulo, é o capítulo 16, eu estou começando. Tá, gente? Bom, lá em Portugal, nós temos também 3 grandes momentos, 3 grandes gerações. 3 fases. A primeira, quando começa o romantismo lá, é a geração nacionalista. Então veja que nacionalismo é uma coisa que no romantismo que vai ter no mundo todo. Também chamada de medievalismo, por causa das histórias medievais. Nós temos 2 grandes autores. Tá aí, ó, Almeida Garré, é o primeiro, e Alexandre Herculano. Eu coloquei aí meio resumidinho, porque isso aí não é tão importante. Deixa eu ler aqui. Não, isso aqui é o romantismo português. A gente estava falando das características gerais do romantismo, que valiam tanto para Portugal quanto para o Brasil. Aquele último slide que eu mostrei para vocês lá de romantismo, mostrei que a poesia no Brasil tem 3 fases. Aqui em Portugal, o romantismo todo tem 3 fases, não é só poesia, não. Tá? Hora que vocês forem estudar na apostila, gente, vai ser assim, ó, para organizar vocês. Nós vamos ter lá o módulo 30 e 31, capítulo 15. É romantismo. Não fala, não especifica.
É que na hora que você vai falar de romantismo, você tem que dar exemplos do Brasil e, né, porque vai usar mais aqui, fala demais. Então, na hora que eu falei de nacionalismo, eu falei do índio, por exemplo. Aí eu mostrei para vocês que tem uma fase chamada indianismo, que tem um tipo de romance depois chamado indianismo. Mas nós vamos dividir agora Portugal e Brasil. Então nós estamos começando o romantismo em Portugal. O romantismo luso é a mesma coisa que o romantismo português, tá? Quando acabar o romantismo português, aí nós vamos falar do romantismo brasileiro, que aí também já é outro capítulo. Deixa eu até olhar aqui. Aí é o capítulo 17, tá? Então nós estamos no romantismo. Vocês vão fazer lá aqueles exercícios, módulo 31 e 32, romantismo. É geral, vale para tudo. Agora eu estou começando o capítulo 16, romantismo em Portugal. Tá, gente? Quando eu falar luso, é português. Tudo bem? Essas 3 gerações aqui, elas valem tanto para poesia quanto para prosa. Na verdade, nós vamos ver mais a prosa, mais o romance do que na poesia lá em Portugal. Aqui no Brasil, que nós vamos diferenciar poesia de prosa. Tá? Tudo bem, Henrique? Quem perguntou foi o Henrique? Não, foi o Luiz Antônio. Tudo bem? Então, agora estamos vendo o romantismo português. Quem estiver anotando aí, bota romantismo luso ou romantismo em Portugal. Tá bom? Aquele que eu estava falando valia para todo mundo. Aquelas características valiam para todo mundo. Bom, gente, em Portugal nós também temos 3 gerações. Como vocês estão vendo aqui, a primeira se chama nacionalista. Lá, por ser na Europa, é Idade Média, é medievalismo. E nós temos 2 autores, né? O Almeida Garré e o Alexandre Herculano. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho de cada um, vou contar os livros aí. Isso aí é para você estruturar na sua cabeça as fases, o nome da fase, quem é o autor de cada fase. Isso aí, gente, vocês me desculpem, é decoreba. Não tem outro jeito. Não é assim que cai em vestibular, não é assim que cai, por exemplo, no Enem. Aliás, isso nem cai no Enem, né? Porque eles trabalham com literatura brasileira. A não ser que eles coloquem aí o trecho de um desses autores para análise. Mas, enfim, é para você, né, se organizar aí, tem que decorar o nome do autor e da obra, tá bom? Então vamos lá. Primeira geração, nacionalismo ou medievalismo. 2 autores, Almeida Garré e Alexandre Herculano. Segunda geração, ultrarromantismo. É o nome da geração, ultrarromantismo. E nessa geração nós temos as novelas passionais do Camilo Castelo Branco. Tá? Então o ideal seria decorar aí segunda geração, ultrarromantismo, Camilo Castelo Branco. E a terceira geração já é no final do romantismo, a gente chama de antecipações realistas. Na verdade, a geração que menos colou, só tem um bom autor ali. É também o livro que o vestibular menos pede, que são As Pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz. Então, gente, na sua cabeça tem que organizar dessa forma. Na sua né, quando você decorar e estudar, enfim, quando você quiser assimilar, infelizmente você não tem outro jeito, né? Tem que decorar o nome do autor e do livro. Se você não vai ler, porque quando a gente lê, a gente fixa o autor, o livro, os personagens. Quando a gente não lê, a gente tem que fazer como? Tem que associar, tem que decorar, né? Como eu disse, não cai em Enem, não precisa decorar o nome desses livros, os autores para Enem, mas a gente, quando vai falar desses autores, se quer saber alguma coisa, tem que saber, no mínimo, a geração dele e o livro. Então, esse slide aí, gente, ele, para você se organizar, ele é fundamental. Quem vai fazer um resuminho de matéria para uma prova? Esse slide aí é fundamental. Tá? É saber que a primeira geração é nacionalista, é Almeida Garré e Alexandre Herculano, e depois você vai lá e decora o nome do livro dele, dos livros principais. Da segunda geração, Camilo Castelo Branco, ultrarromantismo ou novela passional. E da terceira geração, antecipações realistas, Júlio Diniz. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um.
Então vamos falar da primeira geração. Almeida Garré, gente, olha a lista de livros dele. Aí tem poesia, é, prosa, teatro, aí tá tudo misturado, tá? Não se preocupem com isso. Não precisa decorar essa lista. Tá? Inclusive, os primeiros livros do Almeida Garré ali são neoclássicos. O primeiro livro dele, romântico, é 1825, Camões. É um poema narrativo que conta a história do Camões. Depois, Dona Branca, ó, Um Alto de Gil Vicente já é teatro. O Alfageme de Santarém, teatro. Romanceiro, poesia, Frei Luiz de Souza, teatro. E por aí vai. Ah, então veja que a listinha de livros. Coloquei por curiosidade para você ouvir falar em Almeida Garré. Tem aluno que sai da escola nunca ouviu falar de Almeida Garré, que é considerado para eles lá o melhor poeta romântico deles, o maior autor de teatro romântico deles, está lá em Portugal. Dessa lista toda, gente, nós vamos falar de um livro chamado Viagens da Minha Terra, tá? Que eu fiz aí um resuminho. É uma historinha de uma... É um romance que tem a ver muito com história, tá? A gente chama mesmo esse tipo de livro aí de romance histórico. Lá em Portugal teve uma guerra civil, né? Uma guerra, quando é guerra civil é porque é a própria população que se divide ali para lutar. E esse romance, esse livro, ele é bem complicado. Ele é um livro como se o cara estivesse fazendo uma viagem e no meio da viagem fosse anotando reflexões, pensamentos, divagações. É um livro bem revolucionário para a época. Não é assim uma historinha tradicional, porque tem as digressões, tem as... o autor, ele está livre ali para escrever. E ele vai fazer uma viagem de Lisboa a Santarém. Ele vai descrevendo essa viagem. Conforme ele vai descrevendo essa viagem, ele vai fazendo uma série de reflexões. Essas reflexões, muitas delas estão ligadas a Portugal. Aliás, por isso que o livro chama Viagens na Minha Terra, né? A terra do autor, Portugal, e conforme ele viaja, ele vai descrevendo lá a Portugal e vai fazendo essas reflexões sobre materialismo, espiritualismo, sobre a própria guerra lá em Portugal. Ele vai fazendo uma série de reflexões. E ele chega num lugar, gente, chamado Vale de Santarém. É o destino dele, ele ia para Santarém, que é uma cidade histórica lá em Portugal que estava arrasada por causa da Guerra Civil. É onde acabou a Guerra Civil. Então, monumentos, mosteiros, os lugares lá bonitos, todos assim decadentes, destruídos por causa da guerra. E esse autor, no livro, ele chama autor mesmo. A gente sabe que é Almeida Garré. O autor vai fazendo essa viagem, vai descrevendo lá o trecho que ele faz por terra, depois pelo Rio Tejo, de barco, depois ele desce lá no Vale de Santarém. O Vale de Santarém é muito bonito. E lá ele toma conhecimento de uma história. É a história desses personagens que eu vou contar aí. Basicamente uma história de amor, misturado com guerra também, que é a história dessa Joaninha. Joaninha dos Olhos Verdes, ou A Menina dos Rouxinóis. Então agora, gente, eu vou contar o livro para vocês. Quem tem memória boa, ok. Quem vai estudar, ler, decorar lá depois na apostila, ok. Quem não vai, dá uma resumidinha aí no principal, porque eu cobro isso em prova. O que eu estou contando o livro aqui, o aluno acha que é para ele dormir, que é para ele... Não, eu vou contar um livro de vestibular. Quando a lista da FUVEST, anos, vira e mexe, volta. Então, e vou contar resumido, hein? Não vou entrar na complexidade, porque como não está na lista da FUVEST mais, é só para você ter uma ideia do enredo. Se fosse explicar direitinho, a gente passaria aqui 3 horas falando desse livro, por causa, né, de todo o enredo ter a ver com a guerra que está por trás disso, do contexto histórico. Mas, no geral, a história é a seguinte. Esse Carlos, que está aí em cima, ele é primo dessa Joaninha, que está embaixo. Os pais deles morreram, tanto do Carlos quanto da Joaninha. Quem cuida deles é a avó dos dois, que é essa Dona Francisca. E quando começa o livro, ela já está velha e cega. Tá? Então, a Dona Francisca é a avó, o Carlos e a Joaninha são primos,
né? E de sexta-feira vai na casa deles um tal de Frei Diniz. São os 4 personagens aí mais importantes. Esse Frei Diniz, toda vez que ele vai lá, ele brigava com o Carlos. O Carlos estava querendo estudar direito, ele era liberal, e o Frei Diniz extremamente conservador. Aí, gente, tem uma coisa por trás disso, que é a parte da guerra. O Frei Diniz, ele simboliza os monarquistas, os conservadores. Então, ele odeia os liberais. E o Carlos, ele é liberal. Ele é contra a monarquia, ele é contra os conservadores. Ele é o cara que é a favor da liberdade, da república, né? A Guerra Civil em Portugal foi por causa disso. Nós temos de um lado o pessoal que era mais liberal, que é o partido do Dom Pedro, e um que era mais conservador, que era mais ligado ao absolutismo, que era o partido do Dom Miguel, que eram irmãos e inimigos, tá? Então é como se o Frei Diniz tivesse uma corrente política, né? Como eu falei para vocês, a monarquia e o Dom Miguel, e o Carlos fosse do oposto, fosse o inimigo dele, fosse assim, né? Como se fosse assim 2 partidos, só tinha 2 e fossem 2 partidos muito inimigos. O Carlos é liberal ou pedrista por causa do Dom Pedro. E aí, conforme o Carlos foi crescendo, ele começou a brigar com esse padre, que era o padre que frequentava a casa deles, que ia sempre lá. Eles têm uma briga muito feia, inclusive o Carlos foge de casa. O Carlos vai para a Inglaterra, que era o reduto dos liberais. E esse Frei Diniz, quando vai de sexta-feira lá para a casa da Dona Francisca, a Dona Francisca é como se ela fosse a culpada da fuga do Carlos. Ele dá umas broncas nela, essa Dona Francisca vive chorando. Bom, gente, tem um mistério todo por trás disso, tá? O Carlos acha que o Frei Diniz matou o pai dele, tá? Então tem essa coisa do Carlos também não gostar do Frei Diniz, achando que ele é o assassino do próprio pai. A gente não sabe essa história direito ainda durante o livro que nós vamos descobrir. Bom, gente, como eu disse para vocês, o Carlos fugiu para a Inglaterra e aí começa a guerra civil lá em Portugal. E essa guerra chega até Santarém, que eu já falei para vocês, onde vai acabar a guerra. A Joaninha, portanto, com a avó dela, com a Dona Francisca, e de vez em quando o padre, quando aparece lá, porque ele mora em Santarém, na cidade, e elas moram no Vale de Santarém, como se elas morassem no campo. Não é muito longe, mas enfim, né? E aí a guerra chega lá a Santarém, tá? E um dia Joaninha vai passear, essas coisas de romantismo, idealização. No meio da guerra, tem 2 acampamentos dos inimigos lá, ela vai passear no Vale de Santarém, ela encontra um soldado. Não, mentira, ela dorme, ela vai dar uma volta lá e deita para descansar e dorme Nossa, mas isso é hora de entrar, gente. E ela dorme e o que acontece é o seguinte, hora que o Carlos está na guerra, ele está vestido de soldado, ele voltou da Inglaterra para lutar na guerra civil pelos liberais, pelos pedristas, e ele vê essa moça dormindo e ele reconhece a Joaninha. Aí ele fala assim, minha prima Joaninha, ela acorda, ela fala Carlos, e aí é como, olha que coisa absurda, é como se eles se apaixonassem ali naquela hora. Foram criados juntos, se viram a vida inteira. Aí o Carlos vai embora, depois de uns 2 anos o Carlos volta, vê a Joaninha vê ele e se apaixona. Então os protagonistas do livro Par Amoroso aí é o Carlos e a Joaninha, tá? Como eu falei, são primos e moraram junto a vida inteira. Mas o Carlos tinha ido embora, voltou agora, achou a Joaninha lá, se apaixonou. Aí eles dão aquele beijo de amor, tal. Quando o Carlos vai embora para o acampamento, a gente descobre que o Carlos deixou lá na Inglaterra uma noiva, que é essa tal de Georgina, tá? Inclusive, essa Sec, Laura e Júlia são as irmãs da Georgina, que são personagens secundárias, que ele já tinha namorado com as 2 também. Quando ele vai para o acampamento, aí ele tá lá todo feliz por causa da Joaninha, ele começa a se
entristecer, e a gente fala, mas por que será que ele está triste? Porque ele beijou a Joaninha, se apaixonou pela Joaninha, mas deixou, tem uma noiva lá na Inglaterra, que é a tal da Georgina. É o conflito amoroso, tá bom? Aí, gente, no próximo capítulo, é como se tivesse tido a guerra, não conta lá como foi. O narrador vai passear, vai mostrar lá os lugares destruídos, e ele vai voltar para a novela. O Carlos está no mosteiro ferido. Então é como se tivesse tido a guerra, ele pula, é uma elipse. Tá? Não mostra isso, mas a gente deduz que teve a guerra e o Carlos foi ferido na guerra. E a hora que ele acorda, quem está cuidando dele, dos ferimentos dele, é a Georgina. Ou seja, é a noiva dele da Inglaterra. É como se alguém tivesse avisado ela que o Carlos foi ferido, quase morreu, e aí ela veio da Inglaterra cuidar do noivo. Entenderam? Então o Carlos está lá ferido, e quem está cuidando dele é a Georgina. E aí ele pergunta onde está, ela fala no mosteiro aqui né, de Santarém, e quem é que levou ele para lá, quem está cuidando dele junto com ela é o Frei Diniz. Era o cara lá que ele brigava sempre, o padre que ia na casa dele desde criança, que ele acha que matou o pai. E aí ele começa a falar, eu odeio esse Frei, eu vou matar, ele matou meu pai. Eu sei que quando o Frei entra, ele começa a pedir desculpa pro Carlos. E aí o Carlos pega um candelabro e vai matar o Frei Diniz. Entra a Joaninha com a Dona Francisca. A Dona Francisca fala, não mate esse homem, ele é seu pai. E aí a gente descobre que o Frei Diniz era pai do Carlos. Aí vai ter o flashback que vai explicar. Flashback é aquele mistério do passado. É quando você volta ao passado, né? O pai do Carlos, gente, é o Frei Diniz. Só que o Frei Diniz, ele não casou com a mãe do Carlos. Quem casou foi outro lá que o pai mandou, tipo, o pai do Carlos de mentira, o padrasto do Carlos. Seria o seguinte, a mãe do Carlos se casou com um outro homem, mas continuou amando o Frei Diniz, só que não era Frei, o Frei Diniz não era Frei. Ou seja, ela tinha lá o amante dela, e ela engravidou do amante. Entenderam? O amante era o Diniz, que depois se tornou o Frei. O, o marido da mãe do Carlos descobriu que ela tinha um amante, foi lutar, foi matar lá o amante, o que vai ser o pai do Carlos, e o Frei Diniz é que acaba matando ele. Por isso que o Carlos acha que o Frei Diniz matou o pai dele. Não era o pai, né? Era o marido da mãe, o pai é ele. Ela engravidou do amante. Entenderam, gente? Isso fica escondido no livro. Então a gente só descobre agora, já para o final, que o pai do Carlos era o Frei Diniz. Por isso que a Dona Francisca entra e impede que ele mate o Frei Diniz. Ela fala, não mate esse homem é teu pai. E a gente descobre tudo isso, né? Que a mãe dele foi apaixonada pelo Diniz, os dois tiveram um caso, ela engravidou dele, e aí o pai do Carlos, que não é pai do Carlos, foi matar o Diniz, que era o amante da mãe, e acabou morrendo. E aí ele, para se perdoar, para pedir desculpa, ele entrou para a igreja e se redimiu do pecado, entenderam o rolo da história? Bom, gente, nessa hora a Joaninha também descobre que o Carlos tem uma noiva. Além de a gente descobrir que o Frei Diniz é pai do Carlos, a gente descobre, a Joaninha descobre que o Carlos tinha uma noiva, só que lembra que eles deram um beijo, se apaixonaram. E aí vem meio que o final da história, para resumir. Lá no livro também é assim mesmo. Ele dá uns pulos. No final do livro a gente descobre que o Carlos voltou para a Inglaterra, sarou e foi embora. Quem ganhou a guerra foram os pedristas, foram os liberais, ou seja, foi o pessoal do Carlos. Então ele vai para a Inglaterra e se torna lá um capitalista, um burguês, tá? A Georgina entra para o convento, vira freira, como se fosse culpa do Carlos, né? Ela descobriu que ele tinha lá amante, lá teve a Joaninha, então resolveu virar freira. Quem está tomando conta da Dona Francisca, da avó do Carlos e da Joaninha, é o Frei Diniz. Ela está totalmente senil, está totalmente muito velha, né? Perdeu toda a consciência. Então
o Frei Diniz cuida da Dona Francisca, tipo, esperando ela morrer. E a gente finalmente descobre, por último, que a Joaninha morreu. Tá? Que ela ficou doente depois que descobriu que o Carlos tinha lá a noiva, caiu de cama, enfim, lá não conta como, mas é como se ela tivesse morrido de amor pelo Carlos. Então veja que final mais. Isso é um romance, tá, gente? Romance é um livro que você lê, é um gênero em prosa. Não é poesia nem teatro, mas veja aí o tom bem típico do romantismo. Né? A mocinha morre de amor, a outra que foi enganada vai para o convento, e ele se torna meio que um meio anti-herói, né? Porque ele é o causador de tudo, ele tem consciência. Tá? No final do livro, ele escreveu uma carta, esse Frei Diniz que lê essa carta para o narrador, ele falando dos amores dele, e que ele fez mal para muita gente, da inconsequência dele, mas ele se torna meio que o anti-herói romântico, né? Porque uma foi para o convento por causa dele, e a outra morreu de amor por causa dele. Tudo bem, gente, é meio enrolado, mas só para você ter noção da história. É nacionalista porque conta com o pano de fundo essa guerra civil dos monarquistas, do Dom Miguel, aí, com os liberais, partido do Dom Pedro. Né? Teve essa guerra entre esses dois irmãos lá em Portugal, uma guerra civil muito famosa. Tudo bem, gente? Bom, então vamos dar aqui uma resumida no que a gente viu hoje. Primeira parte da aula, a gente falou de características românticas. Então, são os exercícios que vocês vão fazer. Tá? Da apostila 6, capítulo 15, módulos 31 e 32. Ok? Exercícios extras dos módulos 31 e 32. Essa segunda parte da aula eu comecei romantismo português. Tá, gente? Que é essa aqui, ó. Eu mostrei para vocês, ó. Tá? Romantismo luso. Essa aqui não precisa fazer hoje. Tá? Isso aí é capítulo 16, já é outra história. Aí semana que vem eu acabo de contar esses livros. E aí a gente marca os módulos para fazer do romantismo luso, do romantismo português. Alguma dúvida, gente? Hein? Não? Então tá bom. Então pode começar a pôr o nome aí, gente, no chatzinho e sair. Quem colocar o nome pode sair. Tá bom? Tchau, gente. Boa semana. Até mais.